1 Coríntios 11:17, todos acharam? Então eu vou fazer uma pregação expositiva. Então você fica com a Bíblia aberta que nós vamos ir versículo por versículo. Não vamos ler tudo e depois voltar para ganhar tempo. Nisto, porém, vou-vos dizer que não vos louvo. Porquanto, quando vocês se ajuntais, não é para melhor, mas para pior. Então olhem aqui para mim. Só você reunir o povo de Deus e fazer uma cerimônia chamada ceia, não quer dizer que isso é bom. O ato em si, só o ato. O apóstolo Paulo aqui está sendo o homem usado por Deus, o homem que sistematizou a nossa fé, que desvinculou a nossa fé do judaísmo. Alguns teólogos liberais chegam a acusar Paulo de ter inventado um cristianismo diferente do cristianismo de Jesus de Nazaré, mas não é isso. Simplesmente nós entendemos que nos evangelhos Jesus ele não sistematiza nada, ele não doutrina nada, ele não escreve nada, ele simplesmente se manifesta. Quem já teve aula no Capacitano ou lá no Rogate aprendeu que é a manifestação, os 4 evangelhos. Só que nas cartas, Paulo ele é usado pelo Senhor, principalmente Paulo, a trazer para a igreja a explanação de tudo aquilo que Jesus apresentou. Então é isso que ele está fazendo. Então só se reunir não significa que vai haver melhora. Tem reuniões que é pior, era melhor o cara não ter se reunido. Então nós não queremos isso na casa de Deus. Então Paulo está deixando bem claro que quando eu venho cear, quando eu venho cultuar, o partir do pão, que nessa época era feito em todo o culto, você vai aprender isso na Didaquê, que é um livro histórico do 1º século. Toda vez que o povo de Deus se reunia, era para partir o pão. Esse era um termo usado do nosso culto comunitário de domingo, o partir do pão, que eles, para se desmembrar do judaísmo, começaram a fazer no domingo, para não serem confundidos com os judeus. E isso é muito interessante, porque se os discípulos fossem frouxos, eles faziam o culto no sábado, e aí o imperador não poderia perseguir eles. E mesmo arriscando a cabeça deles, eles quiseram fazer uma distinção entre aquele povo que já era conhecido no império, que não era perseguido, que era o judeu. Eles falaram, vamos fazer o nosso culto domingo, para que eles saibam que nós somos de Jesus. Cara, você não está entendendo isso. Eles estavam arriscando a cabeça deles, mas eles queriam perder a cabeça, mas não queriam perder a fé em Jesus. Eles iam sábado na sinagoga, porque eles eram judeus, mas lá eles não tinham toda a expressão. Mas eles queriam ter um dia, nem que fosse nas casas, porque eles não podiam alugar um barracão ainda, nem que fosse no pórtico de Salomão, uma área comum, mas eles queriam deixar bem claro que eles pertenciam a Jesus Cristo, o Senhor da vida deles. Então a ceia tem isso. Não é só se ajuntar, não é só um ritual, não é só uma simbologia, não é só... Ela não quer gerar apenas uma união, mas uma unidade entre nós. Há algo sim, irmãos, metafísico na Santa Ceia. Por mais que eu não acredite que esse pão vai virar o corpo, nem o vinho, nem o suco vai virar vinho, nem sangue, é um suco, provavelmente foi comprado no Supermercado Santos, nosso patrocinador. Foi comprado ou não foi? Se não foi, mande esse vídeo para o Santos. Olha que nome, Santos. Estou vendo ali, ó. Eu acho um monte de versículo para propaganda, se quiser. Mas o que é místico aqui no nosso meio é o que nos une. Se o povo de Deus entender a ceia, cada culto público, cada culto comunitário, ele vai ser para melhor e não para pior. Você vai sair melhor do culto. Você vai sair avivado, você vai dizer, cara, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque Jesus disse, eu não preciso crer na presença dele nesse pão, eu respeito quem crê. Eu não preciso crer na presença dele nesse cálice, porque ele já deu uma promessa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu não preciso sentir o meu braço arrepiar. Eu não preciso, e eu gosto de tudo isso. Jesus disse que se há 2 ou 3, dizendo assim, Jesus, nós viemos te cultuar. O Senhor é o centro, Ele está. Aqui não está falando que Ele está de onipresença. Ele está em todo lugar. Aqui está falando que Ele está com a sua presença real, para intervir na nossa vida, para mudar a nossa história, para acontecer algo dentro de nós que o pastor não pode fazer, o apóstolo não pode fazer, eu não posso fazer, mas aquele que se entregou por nós pode, através do Espírito.
Eu não preciso de um símbolo, essa águia representa o Espírito Santo. Eu não preciso mais de uma arca, eu não preciso de um candelabro. Agora o Espírito está em nós, mas ele se manifesta quando nós estamos reunidos para melhor e não para pior. Por isso que o culto não é para mim, não é para você, é para ele. Por isso que eu sou bravo, irmãos. Quando o culto, vamos esperar. Fui pregar sexta-feira no retiro, eu não vou falar o nome para não entregar a igreja. Chegou lá eu, o Bu, Samuel, tudo certinho, 15 minutos antes para orar. Aí deu 8 horas, deu 8h30. Falei, vamos começar a adorar. Fomos orando. Foi começar 10 e pouco, porque tem que esperar o povo chegar. Errado. O culto é para ele. Tudo tem a ver com ele. Nós temos que entrar na casa do Senhor dizendo, eu vim prestar um culto a Deus. Não importa quem está fazendo louvor, não importa quem vai pregar, não importa se a luz está do jeito que eu gosto, não importa. O que importa é que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a reunião é para melhor e não para pior. Com um coração de irmão. Mas vamos continuar. Por que Paulo estava começando essa história? Versículo 18. Porque antes de tudo, então onde começa o nosso culto? Você que está anotando. Antes da reunião. Antes de tudo, antes da festinha. Quem assistia Todo Mundo Odeia o Chris? Lembra que a mãe do Chris era evangélica? Cara, aquilo ali eu falei, Espírito Santo, o Senhor quer falar comigo. E eu nunca esqueço aquele episódio, porque isso acontece em igreja americana. Que ia ter o festival de chapéus. Você lembra desse episódio? Os irmãos fazendo oração contrária uma para a outra, até voodoo, para torcer o pé e era um salto alto, e chegou e o reverendo numa... Meu irmão, essa igreja não entender que o culto começa antes de tudo. Estava acontecendo algo que o Senhor, usando o apóstolo Paulo, dizendo, cara, eu estou chateado. E você tem que olhar na escritura quando Jesus está chateado. A gente sempre quer agradar os homens, mas a gente muitas vezes não olha se Jesus está se agradando. E olha o que Paulo diz que estava acontecendo. Porque antes de tudo, eu ouço, quer dizer, desde aquela época já tinha os irmãos da Intercessoca. Porque antes de tudo, ouço que, ele não falou que Deus revelou, tudo chega no pastor, fica tranquilo. Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntai, então ele está explicando que não é errado se ajuntar. O errado é se ajuntar sem o propósito correto. Porque quando vocês se ajuntais na igreja, há entre vós o quê? Dissensão, alguma outra tradução? Divisão, outra tradução? O quê? Briga. Peraí, mas a ceia não é do Senhor? Ai, porque o Senhor, lembra que antigamente o crente nem saía de casa. Tu falou a verdade, eu me converti há 15 anos. Eu tinha bastante irmão assembleanossauro. No dia de ceia eu falava, vamos fazer. Não, domingo é ceia. Tem que ficar em jejum, em oração. Bacana. Mas a gente sempre está preocupado com a relação vertical. Mas interessante que quando Paulo vai falar da ceia, a primeira relação que ele fala é da horizontal. Ele diz assim, irmãos, quando vocês se reúnem na igreja, no culto público, todo culto público tinha ceia. Eu estou sabendo que tem divisão, e em parte eu creio, porque o pastor nunca acredita na história, ele sabe que ali tem um pouco de verdade, mas vamos ouvir todas as partes, porque é a coisa, mas que se tem história, porque tem alguma coisa. Em parte eu creio, e até importa que haja entre vós facções. Olha, sendo aqui crime organizado, para que os aprovados se tornem manifestos. Então você vai ter que escolher na igreja, se você vai ser das facções, ou vai ser dos aprovados. Então hoje você vai entender quem são os aprovados, em nome de Jesus. De sorte, versículo 20, que quando vocês se ajuntais, então não é errado o ajuntamento, no mesmo lugar. Então não dá para ceiar pelo YouTube, nada contra você que está aí. Eu não vou pedir, pega um pãozinho, não, ceia tem que estar aqui, ó. Porque tem que se ajuntar, irmão. Nós não podemos perder o calor humano. Eu estava num treinamento em Brasília, nós estávamos com gente de todo o Brasil. E aí um cara falando aqui umas paradas aqui do sul, falou um monte de coisa. Daí chegou um amigo lá do Maranhão, que conheci lá. Ele chegou, rapaz, não sei lá no sul se isso daí dá certo, essas igrejas de internet. Mas lá para cima, meu irmão, tem que ter pele, tem que ter contato. Senão, eu falei, irmão, o evangelho tem que ter pele, tem que ter contato. Porque vocês se ajuntam no mesmo lugar. A comida rolava. Aqui que Paulo está falando é o que está na Didaquê, a festa ágape.
Era uma festa, como aquela ceia que nós fizemos mês passado. Cada um trazia algo. No caso deles, eles ceavam com vinho mesmo. Por isso você vai ver que tinha muitos que se embriagavam. E aí Paulo foi ensinando para nós que não dá certo isso. Mas era uma festa, porque o judeu, a Páscoa do judeu, onde Jesus instituiu a ceia, era uma mesa farta. E ele escolheu 2 elementos para ser como sacramento para nós. Só existe 2 sacramentos na fé cristã: a ceia e o batismo. Então, irmãos, era uma refeição completa, era uma eucaristia. Só que Paulo está dizendo: quando vocês se ajuntam, está tudo certo, a comida não falta, mas não é para comer a ceia do Senhor. Aqui ele coloca um divisor de águas. Não é só comilança. Quando você come lá no Aquários, lá na Subway, lá no Espetinho dos Santos, lá, pode rolar uma comunhão? Claro que pode, mas é diferente a ceia, porque eu estou vindo com o entendimento correto. Agora, se eu venho com o coração errado, não é a ceia do Senhor. Você consegue entender, irmãos, que você pode participar do pãozinho, pode participar do cálice? Meu sonho sempre foi ter um cálice desse aqui, ó. Eu olhava assim, ó, e não estar participando da ceia do Senhor? Voltar para casa achando que ceiou. Por que Paulo está dizendo isso? Porque havia divisões. Então coloca aí, divisão. Divisão. Não estava aquela unidade de propósito, não estava aquele amor. Então Deus está preocupado. É as 2 hastes da cruz, é a geografia da cruz que nós chamamos na teologia. Por que a cruz é assim? Até aquele sinal de mais que nós temos ali é assim. Esse dia, irmão, eu falei que parecia, eu subindo ali, os irmãos, estava uma irmã ali dizendo: é verdade, estavam medindo a cruz ali para ver se o que eu falei era verdade. Porque a cruz, a haste maior, é o Senhor resolvendo toda a treta entre homem e Ele. Mas se Ele resolveu, nós não cremos que Ele morreu numa estaca. Se Ele resolveu aqui, Ele resolve aqui. Eu não posso ter divisão. Eu tenho que ter visão 3D. A ceia segundo o Senhor, com entendimento, não é divisão. Então, se eu estou ali dizendo: não vou com a cara daquele irmão, eu vou participar de uma cerimônia, mas eu não vou participar da ceia. Não vai haver vida, não vai haver as promessas que vai daqui a pouco ser escrita. Quantos querem participar da ceia do Senhor hoje? Não vai entendendo. Vocês se ajuntam, Deus está querendo estar ali, Deus está querendo intervir, Deus está querendo, só que há divisão. Então a divisão, ela é um obstáculo para a manifestação de Deus. Por isso que as pessoas não entendem: mas por que não acontece? Por que esse clima? Por que é tanta treta? Porque nós não estamos com o nosso coração entendendo a cruz. Que se Ele resolveu tudo entre eu e Ele, eu não tenho o direito de não resolver tudo entre o meu próximo. Tudo com entendimento, com critérios. O que depender de você, você é capaz de todo. Estou dizendo para você, mas tem que estar tudo resolvido. Então a primeira pergunta: está tudo resolvido entre nós? Porque senão não tem sentido esse ajuntamento. Senão a igreja vai começar a se tornar um clube, onde cada um, a mãe do Cris vai mostrar o chapéu dela, a mãe do Greg vai tal, vai dar confusão, o reverendo vai ter que fazer média com todo mundo para ninguém ir embora, vai virar um sarceiro. Mas agora, se nós estamos com o coração, como em Atos dos Apóstolos, partindo o pão, eles não tinham nenhuma igreja bonita igual a nossa, mas partindo o pão de casa em casa, porque eles eram perseguidos. Então, se amanhã a Rony aparecer aqui, vamos estar na casa do irmão lá. Não podia nem divulgar o endereço do PG no Facebook, mas eles tinham uma unidade. Nós temos tudo certinho, temos o WhatsApp do irmão e nos comunicamos. Eles não tinham nem o WhatsApp, mas Deus falava: desce na casa do fulano de tal, desce a rua direita. Quando há unidade, eles não tinham nem um PG fixo, eles não tinham nem um endereço fixo, e a igreja só crescia, porque eles tinham um só coração. Eles partiam o pão com singeleza, com simplicidade, considerando o outro superior. Tipo o professor Girafales: vai você primeiro. Não, mas vai você. Com uma igreja onde um quer ser menor do que o outro, não tem treta, não tem briga, não tem divisão, porque eu considero o meu irmão superior a mim mesmo. Vai ter briga? Não, vai você, não, vai você, então vai. Aí o pastor vai ter que chegar a resolver a briga. Vai você primeiro. Onde já se viu ficar dando a vez pro irmão?
Deixa eu limpar o banheiro. Não, eu vou limpar. O pastor, o que está acontecendo? Eu quero limpar. Então vamos fazer assim, você limpa hoje, você limpa amanhã. O papel do pastor vai ser esse. Ô, briga boa, hein? Essa vai ser a nossa frase. Toda a família tem briga. Aqui os caras brigam para ver quem vai limpar o banheiro, quem vai ajudar, quem vai... Versículo 21. Porque quando comeis... Então comer, eles nunca deixaram de comer. Isso é coisa de crente, está intrínseco. Porque até quando tem unidade, você deixa para que o irmão... Quando o cara fala, vamos lá, e os caras atacam. Agora quando... Porque quando comeis, olha que interessante, irmãos. Cada um, diga assim, cada um, que era para ser unidade, na hora que a mesa, que o pastor falava amém, se dividia. Que era para gerar, porque a mesa, nós vamos estudar um pouquinho, ela era para gerar comunhão. Na verdade estava gerando, cada um fazia o seu pratinho. Pior, o cara já tirava o potinho e já guardava para levar para casa. Calma, irmão, o comer é só uma desculpa. O que vale é o irmão, o que vale é a mesa. Ou pode ir no banquete. Por isso que você pode ir na casa do irmão lá, que só tem um cafezinho lá. Ou pode ir no banquete, não importa, vai ser a mesma coisa. Porque o que vale não é a mesa, é quem está sentado na mesa. Meu irmão eu considero, então eu vou passar já na panificadora e já vou comprar alguma coisa. Porque o que importa é estar com ele. Nós estamos arrumando desculpa, irmãos, para estar junto. Então quando vocês comeis, então a cerimônia estava rolando. Cada um toma a sua própria ceia. Então o que o Senhor está ensinando? Que se eu não considero meu irmão, se eu não entendo a haste horizontal da cruz, eu não estou na ceia do Senhor, eu estou na minha ceia. É o eu acho, é o eu quero, é o meu desejo. Aquela festa só é um sinal da desunião que estava acontecendo nos 7 dias da semana. Agora, se a gente andar em unidade, o culto vai ser só a expressão dos 7 dias da semana. Vai ser reunidos. Então, meus irmãos, não tome a sua própria ceia. Mas antes, aí ele disse, há um que tem fome e há outro que se embriaga. Quer dizer, não havia equidade. O irmão chegava 10 minutos atrasado, já tinham comido tudo. Uns já estavam bêbados e outros não tinham. Quer dizer, as pessoas estavam preocupadas com o que o apóstolo Paulo diz, o Deus dele é o ventre. Então, nós como igreja hoje, vamos entender o que é a ceia. A ceia, ela faz eu olhar para o lado. Como que está o meu irmão? Como que está o meu irmão? Puxa, meu irmão está andando de quichute faz 10 anos, mano. Que milagre, está igual o povo do deserto. E eu tenho 5 Nike, isso não pode acontecer porque ele é meu irmão. Agora quando eu olho para o meu ventre, porque aqui a história vai dizer, não é de daqui, que os ricos estavam trazendo coisas para envergonhar os que nada tinham. Sabe aquela inteirona que em nome de Jesus vamos implantar na ceia? O pessoal estava dizendo, pastor, eu queria ofertar aí, né, não precisa ninguém saber, mas 5.000 salgadinhos para a ceia. Não, irmãos, na mesa é bom colocar e ninguém vê quem colocou. Depois que está na mesa é de todo mundo. Senão não é a ceia. A ceia não é um ritual. Coloque aí, a ceia ela é espiritual. Versículo 22. Não tende porventura a casa onde comer e beber? Quer dizer, irmão, se for pela comida, vai no restaurante, vai na tua casa. A comida é uma desculpa, ela é pedagógica, ela é a mesa. Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhando os que nada têm? Que direi? Louvarei vocês? Nisto eu não louvo. Então qual é o propósito da ceia? Ela é um sacramento pedagógico. A ceia, anote aí, é um exercício de consciência espiritual. A ceia é para celebrar, o versículo 17, 18, 20, 21, 33 e 34, diz que a ceia é para celebrar uns para com os outros, o que Jesus fez por todos. Anote aí, uns para com os outros, o que Jesus fez por todos. Então eu não posso envergonhar quem nada tem. Eu tenho que servir o meu irmão, eu tenho que... Nós temos que entender que há uma mutualidade. A ceia é a mesa da comunhão. Lembramos que não existe evangelho carreira solo. É a próxima pregação que eu vou falar da comunhão.
Você está ligado que o Evangelho, o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, é tudo nosso, irmão. Só a glória que é dele. Então Jesus amava a mesa. Por que Jesus celebrou a ceia na Páscoa? Jesus pega um ritual judeu e institui o maior símbolo cristão. Qualquer lugar do mundo que você for, o louvor pode ser diferente, a pregação diferente, o pastor pode não ser tão bonito igual eu, pode ser tudo diferente, ter luz, não ter luz, pode fazer um louvor batendo no chão, mas toda a igreja cristã tem que ter ceia. Lá na Costa Rica fazem com tortilha. Tem países que não tem uva, eles não fazem com suco de uva, ou com vinho, mas importa que eles falem, isso aqui, Senhor, essa água, ou essa Coca-Cola, é o teu... não é o elemento, é o que ele significa. A ceia é a mesa do Senhor. Sabe por que Jesus celebrou a ceia na mesa da Páscoa? Porque a mesa tem valor para Deus. Porque Jesus vivia na mesa comendo com pecadores e publicanos? Porque a mesa sempre é lugar de reconciliação, de salvação, de perdão. A mesa da comunhão é redentiva. Por isso que ontem nós tivemos uma palavra no Profecite. Samuel falou, ninguém vai comer enquanto Davi não vier para a mesa. E sempre quando Deus escolhe alguém, Deus espera que o lugar dele está na mesa. Por isso que Davi, quando é rei, ele não esquece disso. E ele fala, tem alguém da casa de Saul para que eu haja com benevolência, a casa de Jonas. E aí Mefibosete vem e fala, se sente na mesa. Não é dizendo, vou fazer um pratinho para você, tá, Mefibosete? Espera aí no portão. Aí é assistência social. Agora, redenção, biblicamente falando, um dia a gente explica melhor isso, é na mesa. Salmo 23, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me com óleo e o meu cálice transborda. Se nós entendemos a mesa do Senhor, vai haver cálice transbordante. Eu habitarei na casa do Senhor por 1 ano, aí vou sair tretado. É isso que diz Salmo 23? Não, porque aonde há mesa, onde há unção, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não vejo a hora do próximo culto. O cara vai se arrumar dizendo, é hora. Vai ser verdade aquele hino, Ré menor. Estou brincando, Luciano. Todo dia é dia de louvar ao Senhor. Eu conto os segundos. Conta nada, irmão. Agora quando nós fizermos um ambiente, você vai dizer, cara, não vejo a hora, cara. Eu vou chegar antes de arrumar uma desculpa, eu não estou na escala, mas será que eu não posso ir antes, cara? O cara vai querer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Hoje, meu irmão, se você mandar um WhatsApp pro irmão, fala, por quê? Está me convidando? Está achando que eu estou desviado? Ali... Tá difícil, se o pastor manda o WhatsApp, o cara acha que o pastor está ofendendo ele. Se não manda, o pastor me esqueceu, se decida. Mas antigamente não, alegrei-me. Ali era o convite do salmista para o culto público. Não era um culto particular. Quando alguém mandava o WhatsApp e falava, irmão, vamos no culto hoje? Vamos fazer carona solidária? A alegria vinha no coração dele. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao culto público. Vamos para cear. Então a mesa, ela é perdoadora. Anote isso. Por quê? A mesa da ceia é o maior símbolo de perdão. Porque ninguém, se aquele que era perfeito, que nunca errou, nos perdoou, eu não tenho o direito de negar perdão. Eu posso até negar reconciliação, dependendo do caso, porque eu não tenho tanta estrutura quanto Jesus. Mas perdão, está tudo em paz. Poder pelo menos, nem que o cara sente aqui, o outro ali, aqui no meio é a faixa de Gaza. Mas o cara tem que sair da igreja, ele não perdoou. Eu sei, por isso que Deus já fez esse corredor, porque é a faixa de Gaza. No dia que você tretar muito, até o Senhor curar bem, senta um aqui, outro lado. Aí vai indo, uma hora no louvor, o pastor sagaz vê que os dois sentou e manda das mãos. Aí Jesus vem. Porque se ele me perdoou, cara, eu estou embaçado. Como que eu vou negar? É a parábola do credor incompassivo. Eu devia 10 milhões e ele me perdoou. Aí eu encontro um irmão que me deve 10 pila e eu quero pressionar ele. A oração do Pai Nosso que o cara aprende no catecismo ou na catequese é o texto cristão mais espalhado no mundo, mais traduzido em idiomas. Era como se Deus estivesse falando, se a minha palavra não chegar inteira em algum lugar, pelo menos o Pai Nosso, ele condena a gente. Porque diz, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas. Eu nem gosto da palavra dívida, que senão já pensa que é dinheiro. Mas perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos.
Então coloque aí, a mesa do Senhor é perdoadora. E ela é inclusiva. Será que isso é verdade? Abra lá em Lucas 14, 12. Quantos estão entendendo, digam amém. A ceia, irmãos, pelo menos uma vez por mês nós vamos ter que falar da ceia. Mas nós vamos mudar para uma vez por bimestre, para não ser tão pesado. Lucas 14, 12. O que você está falando, DH? Estou na introdução ainda, nem cheguei na visão 3D. A mesa é inclusiva. Nós brincava que eu falava, cara, nós somos uma seita, aceita todo mundo. Lucas 14, 12. Para mim isso aqui é uma ceia, cara. Todos acharam? Você que está anotando, anote aí. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, a única diferença é que essa é a ceia do Senhor. Não convideis teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que eles tornem a te convidar e você seja retribuído. Aquele cara que convida o padrinho só porque o cara tem grana. O que Jesus está ensinando? Que a mesa nunca deve ser interesseira. Não é só para quem é bom. Jesus, quando instituiu a ceia, o mais lindo é que Judas estava na ceia. E ainda tem o lava-pés, que eu acho que a única igreja que faz é a adventista. Que é um outro ensinamento que fazia parte da ceia também. Um dia, na próxima, eu ensino essa. E Jesus lavou o pé de Judas. Está entendendo? Ele podia dizer, não, Judas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas, a nossa não é assim, mas tem algumas denominações que a ceia é exclusiva. Como que eu vou negar a ceia para alguém? O errado é não ensinar a ceia. Se Jesus ensinou a ceia e deixou até Judas cear. Vem cear, ó Judas Iscariotes, vem cear. Daqui a pouco você vai me entregar. Poxa, cara, se Judas ceiou, mano, aqui graças a Deus não tem nenhum Judas. A mesa é inclusiva. Não chame as pessoas por interesse, versículo 13. Mas quando deres um banquete, a mesa do Senhor, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado. Quer dizer, você vai ser parecido com Deus, é isso que ele está falando. Porque Deus, ele colocou uma mesa posta e chamou pecadores, eu e você, porque eles não têm com o que te retribuir. Ninguém está nessa mesa porque merece. Ninguém está porque pagou o preço. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar aquela: sei que foi pago um alto. Ele pagou o preço. Então, porque não tem como retribuir. Pois retribuídos será na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Jesus, porém, disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. Esse é o nosso Deus. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Mas todos a uma começaram a dar desculpas, dizendo primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo bem na hora do culto. Pastor, teve um imprevisto. Rogo-te, ó, igreja rogate, rogo-te que me perdoe, pastor. Nossa, como eu queria estar lá junto com os irmãos, mas hoje no Fantástico vai aparecer uma matéria. Beleza, irmão. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou ali experimentá-los. Rogo-te. Eu sou do rogate, mas eu rogo-te, me deixa hoje em casa. Ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir, pastor. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. É engraçado, né, cara? A Bíblia parece que é atual. Então o dono da casa, indignado, aí você vai entender como que Deus fica indignado, disse ao seu servo: saí depressa, vai para as ruas, para os becos da cidade, traga aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse o servo: Senhor, está feito como o Senhor me mandou. Esse servo é o pregador do evangelho. E ainda há lugar. A mesa do Senhor é tão inclusiva, sempre vai ter um lugarzinho. É igual a mesa da mãe, ela sempre dá um jeito. A panelinha desse tamanho, dá para comer os 10 filhos, cara. Não sei como, a mãe ela tem um ziriguidum. É igual o Senhor, o pãozinho é pequenininho, irmão, mas é de Cristo. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, pelos valados, obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo
que nenhum daqueles homens que foram convidados para provar a minha ceia entrarão. E aí vai. O que eu quero dizer, irmãos? As duas primeiras perguntas da Bíblia falam da geografia. Gênesis 3:9. Deus pergunta para Adão: aonde estás? Quer dizer, vamos restaurar nós dois? Mas a segunda pergunta é: Caim, Gênesis 4:9. Aonde está o teu irmão? A ceia fala da cruz. Como eu estou com Deus, mas também como eu estou com meu irmão. E é mais fácil saber como eu estou com Deus olhando como eu estou com meu irmão. Porque Jesus disse isso. Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo? Deus, eu estou sentindo. Beleza, está sentindo. Agora como é que está? Não, eu não consigo olhar para aquela... Epa. Tá. Não bate. Então, meus irmãos, o relacionamento restaurado com Deus me leva a um relacionamento restaurado com meu irmão. A mesa fala de família, de olhar para o lado. Deus quer ser amado no próximo. Uma família pertencer. Nós já falamos aqui semana retrasada, carral. Quando Jesus falou, estabeleceria a minha igreja. A palavra que Mateus colocou era no grego, mas a palavra que Jesus usou era aramaico. Carral, família, a minha família. Por isso que ele instituiu uma ceia. A igreja é a assembleia? É, mas antes ela é família. Então nós temos que entender que a ceia é a família de Deus. Salmo 128 diz que a família está na mesa. Então, meus irmãos, Jesus em Marcos 3 diz: quem é minha família? Aqueles que fazem a minha vontade. Vamos voltar para 1 Coríntios, já estou encerrando. Visão 3D. A ceia com entendimento. 1 Coríntios capítulo 11, voltemos lá, no maior compêndio. Primeira Coríntios 11, paramos no versículo 22. Instrução a respeito da ceia do Senhor. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Engraçado que Paulo recebeu como? Se ele não estava lá. Curioso. Podia ser Pedro, mas Paulo diz: porque eu recebi. Primeira coisa, tudo isso que eu estou falando são informações, mas só o Senhor pode trazer a revelação do que Cristo. Porque Paulo não estava lá na mesa, mas ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O homem só pode entregar aquilo que ele recebeu do Senhor. Por isso que o Senhor está chamando a gente para a mesa dele, para que quando a gente saia nas ruas, a gente possa chamar pecadores para a nossa mesa. Eu não estive lá com Jesus, mas nessa noite eu vou estar. E eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, Senhor, não é Salvador. A ceia fala de senhorio. Fala de salvação, mas fala de senhorio. Na noite que foi traído, tomou o pão. Primeiro elemento, pão. Então Jesus pegou o pão asmo. Não é o nosso pãozinho. E daí? É o símbolo, não é o pão. Tem pão, não, tem que ser com asmo. Porque Jesus... Não, irmão. Pode ser com tortilha, pode ser... O importante é o pão ser Jesus. O importante é a consciência espiritual de dizer, o corpo dele. Ele disse assim, ó, isto, e havendo dado graças, o partiu. Hashtag partiu, partir do pão. Dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, primeira coisa, é entender que o corpo dele. Porque se Adão pecou num corpo, se hoje a morte ainda é o último aguilhão, Jesus tinha que vir em corpo. Ele não era um fantasma, ele era um homem igual eu e você. Jesus Cristo, homem. Ele veio pelos meios legais. Você vai aprender em justificação. Ele legislou, ele venceu o pecado na carne, como o apóstolo Paulo diz. Por isso nós podemos celebrar nessa noite. Não é um fantasminha, não é uma traminha. Ele, tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele pode salvar pecadores. Ele não é só espírito, ele não é só alma vivente, como o primeiro Adão que Paulo diz. Ele agora é espírito vivificador, porque ele venceu pela regra certa. Cara, isso me dá confiança, que naquele dia eu vou ser arrebatado. E ele diz a primeira, fazei isto em memória de mim. Então a primeira visão coloca aí, a ceia é retrospectiva. In memoriam. Eu olho para trás.
fazer isto em memória. Lembra quando tinha retrospectiva 2019? É olhar para trás. Primeiro lugar que você tem que olhar na ceia, fazer uma retrospectiva. Sabe por que o coração do crente reclama de tudo? Porque ele não consegue olhar para trás e lembrar de onde o Senhor o tirou. Não olhar para trás para viver com excesso de passado, mas olhar para trás e trazer a memória. Dizer, cara, olha quem eu era. Vamos falar a verdade, irmão. Eu faz 15 anos que eu aceitei Jesus, eu não sei você. Mas olhe para trás, você com certeza era mais feio, mais pobre, mais chato, mais tudo que era ruim você era mais. Pode olhar, porque Jesus só melhora a vida das pessoas. Então eu tenho que olhar para trás. O salmista dizia no Salmo: bendiz a minha alma ao Senhor, Salmo 103. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças. Ele dizia para a alma dele, todo dia: você não pode esquecer de cada um dos seus benefícios. Irmão, se você perder a gratidão, gratidão não é uma camisa. Gratidão é a consciência de onde Deus te tirou. Eu quero que nessa noite você ceie, e na hora que a gente pede, ore agora, não é para ficar... É para lembrar, Senhor, obrigado, porque eu lembro daquele dia. Na minha vida foi dia 24 de julho de 2004. Ô noite. Quase que eu canto aquela do Elvis. A minha alma estava longe. Lembre, cara, porque você fica olhando para os teus problemas hoje e esquece que o Senhor, cara, Ele já te livrou de cada uma. Você acha que Ele não vai te livrar hoje? Então a primeira coisa, a ceia é retrospectiva. Ela é um memorial. É para trazer a memória que o Senhor já me salvou. Isso é regeneração. Na regeneração, caiu na prova lá, lembra? Na regeneração Ele me livrou da natureza do pecado. Eu recebo o Espírito Santo e agora eu sou formado uma nova natureza. Na justificação Ele me libertou da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu sou salvo. É retrospectiva. Eu já fui salvo. Há 15 anos atrás eu fui salvo. Só que o texto continua. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Já falei na última, não vou falar. Se precisa de nova, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Retrospectiva. Porque todas as vezes que a gente cear, comendo desse pão e tomando desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele... A ceia não é só retrospectiva. Se eu errar a palavra, me perdoa, que eu não sou muito bom. Ela é prospectiva. Ela olha para frente também. Então eu não olho só da onde Deus me tirou. Cada vez que a igreja ceia, se tem algo que é profético, eu acredito um pouquinho em ato profético. Esse ato profético eu creio. Eu estou profetizando: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que a igreja ceia no mundo espiritual, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos olhando para frente, para o alto, da onde vem o nosso socorro, da onde das nuvens o Senhor vai rasgar o céu e um dia voltará. Eu estou me comprometendo. Por isso que a festa ágape era evangelística, porque a ceia é um compromisso que até que Ele venha, ide. Pastor Paulo Roberto, que já é falecido, ele falava algo. Ele dizia todo culto de ceia: irmãos, vamos celebrar, pode dançar, pode pular, pode cantar, só não esqueça do gemido dos perdidos. Porque a ceia ela é prospectiva. Jesus voltará. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, esteja branca as tuas vestes. Ei varões, aquele que tu está vendo subindo nas nuvens, um dia voltará. Cada ceia eu tenho que lembrar, olhar para frente, olhar para a eternidade. Está difícil hoje, pastor, está embaçado, tá, mas eu tenho uma esperança: Jesus vai voltar. Em breve Ele enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Em breve Ele voltará como um leão. Ele morreu como um cordeiro, como diz a música do Dengo, mas Ele vai voltar como um leão. Não é só o que Ele fez, é olhar para trás e ser grato, mas é olhar para frente, para o alto, e dizer: cara, um dia eu vou ser glorificado, eu nunca mais vou pecar, nunca mais vai, cara, o Senhor, a nova Jerusalém vai descer. Eu tenho que olhar para as promessas, como aquela velha canção: firme, ó Deus, está o meu coração,
firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. Cara, você tirou o olho de Jesus, perdeu. O autor Hebreus vai dizer que nessa maratona ele dá um conselho. Hebreus capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O técnico ficava lá no bema, no final da corrida. Então eu tenho que olhar para ele e dizer, e ele está dizendo, vem, não as testemunhas estão do lado, Abraão, Moisés, os homens do passado, os homens que, mas eu estou olhando, se o incentivo deles não me valer, olhe firmemente para o autor e consumador da tua fé. O autor, aquele que deu o tiro na largada, que te salvou, ele está lá na linha de chegada, porque ele é onipresente. Ele está com você, porque ele é o teu coach, teu Espírito Santo, o Paráclitos. Ele está com você no processo, você vai chegar. Filipenses 1,6, eu estou bem certo, irmãos. Qual é a tua certeza, Paulo? Que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar. Você vai cruzar a linha de chegada, e sabe que dia vai ser esse? O dia de Jesus, com D maiúsculo. Ou se eu estiver vivo, eu serei arrebatado, encontrarei com o Senhor nos ares. Nossa reunião vai ser nos ares. E de lá mesmo a gente volta para reinar, mas isso é uma outra aula. Mas se eu estiver morto, eu vou ressuscitar primeiro, porque para voar tem que ressuscitar. Coisa linda. Quem nunca teve o sonho de voar? Deus é tão bom que até esse sonho, só não vai estar com o capo e com a cueca por cima da calça. Mas vai voar, irmão, está na Bíblia. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, a não ser que Ele mande diz que os carros um dia vão voar, que todo mundo vai ter carro e vai subir, não sei. Eu sei que nós vamos encontrar com Ele nos ares. Não é em Buenos Aires, não, é nos ares. Então a ceia, visão 3D, ceia com entendimento, ela é retrospectiva, prospectiva, mas ainda existe uma última aplicação, e aqui eu encerro. De modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente. Qual é o contexto de indignamente? Sem a dignidade do momento. Lá naquela ceia, não quis terminar o texto, mas chegou um convidado e não estava com vestes. E aí ele foi retirado. Ele não estava adequado a um convite gracioso. É aquela pessoa que leva as coisas do Senhor, a ceia do Senhor, o cara queria encher a barriga, ele não estava entendendo o que eu estou explicando. Então indignamente aqui não é dignidade para participar da ceia, é a dignidade de dar a resposta correta ao que Cristo fez. Porque ninguém é digno. Lá em Apocalipse só diz digno é o cordeiro, não diz digno é o obreiro. Ainda não inventaram a tornozeleira do pastor. Por mais que o André estava com os negócios de era um teste, que se passar e apitar é porque o cara não pode tomar a ceia. Depois ele explica para vocês. Porque quem bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem vai levando a vida na brincadeira é o que Hebreus diz, ele está pisando no sangue do Filho de Deus, deliberadamente vivendo em pecado. Ele já entendeu a mensagem da graça, ele já entendeu o amor de Deus, mas ele fica insistindo em acumular ira para o dia do juízo. Romanos capítulo 5, aí versículo 28, lembra que eu falei que é a visão 3D? A ceia, então diga lá, retrospectiva, eu olho para trás, eu olho de onde Deus me tirou. Prospectiva, eu olho para frente, eu olho, Ele vai me salvar, Ele vai fazer, Ele vai completar. Só que para chegar lá, o melhor jeito de chegar lá, terceira visão, ela é introspectiva, eu tenho que olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um momento de celebração? Claro que é. Mas é um momento de entender que eu celebro o que passou, eu celebro aonde eu vou chegar, mas a melhor maneira é olhando e cuidando de mim mesmo. Eu não posso examinar a vida do irmão do lado. Por isso que a nossa teologia, a nossa ceia é inclusiva. Porque eu não tenho um detector para saber. Eu posso até tatear alguns frutos, mas é tão gostoso que o Senhor confia no discernimento. E Ele fala, olhe para você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se vê alguma coisa errada, deixe para tomar a próxima ceia. É isso que diz o texto? E assim coma do pão e beba do cálice. Porque não é a minha dignidade que faz eu comer, é o meu arrependimento. A única coisa que o homem precisa para ser salvo, não sei se tem alguém aqui que nos visita, a única coisa que você precisa é acreditar no que eu estou pregando. Que naquela cruz Jesus resolveu tudo.
E naquela cruz, cara, o Pai estava dizendo e reconciliando todo mundo com Ele, não levando em conta. Ele apagou, Ele rasgou o escrito de dívida, foi pregado, cravado na cruz, pago, está pago, consumado. Se eu tivesse com o iPhone 10 Plus aqui, em vez de dar barrinha de chocolate, e perguntasse quem quer o iPhone, eu duvido louco, que até quem não gosta ia vender e ia comprar um, sei lá o que. Mas de graça. Agora por que nós desprezamos a cruz de Cristo? Está feito. Só receba, só beba, coma. Isaías, o profeta messiânico, diz: vinde, comei e bebei de graça, a mesa está posta. Não precisa pagar o preço. Olha, estou pagando o preço. Não, irmão, Jesus já pagou o preço. É só receber o presente de Deus. O que eu tenho que fazer, DH? Se arrependa. Se você se examinar e dizer: ih, cara, estou andando na pilantragem, então se arrependa e abraça. O maior exemplo é Dimas, o primeiro vida louca da história. Ele só olhou e falou assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele falou: lembra, ainda hoje. Porque introspecção é hoje, não é amanhã. Não, DH, mas amanhã não, amanhã não. Isso é prospectivo. Ai, mas o passado que eu fiz, sou humano, eu só sei. Não, beleza, passou. O dia do Senhor se chama hoje. Olhe para você hoje, examine-se a si mesmo, e assim coma. Jesus está dizendo: eu quero você. Eu não sei o que Ele viu em nós. Tipo aquela música: você não vale nada, mas eu gosto de você. É mais ou menos isso. Mas quando você começa a andar com Ele, você começa a cantar outra música. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Todo o valor que você tenha, porque o Espírito de Deus vem morar em você e te faz parecido com o Filho perfeito. Ah, Deus sempre ganha, cara. Porque quem come do pão e bebe do cálice sem discernir, coloca aí, discernir o corpo, come para a própria condenação. Muitos pegam isso aqui errado. Entende, irmãos? Indignamente significa sem a consciência espiritual. Sem discernir o corpo, aqui é discernir a igreja no original. Sem discernir o meu irmão. Daí ele volta a falar do relacionamento. Só tem um versículo que fala do meu relacionamento com ele. O resto é tudo aqui, ó. Quem não discerne que o corpo de Cristo é a igreja, essa pessoa não vai usufruir da ceia. Sabe qual é o resultado dela? Versículo 30. É o que nós temos visto na igreja. Por esta razão há muitos fracos. Porque até estão numa cadeira, até dizem ser membro de uma igreja, mas não vivem essa vida. E a vida está no corpo. Não tem como viver desconectado do corpo. A vida de Deus, o sangue de Cristo, ele se move no corpo. O método de Deus é a igreja. Então ele está dizendo: se a pessoa não entende a ceia, não entende e não discerne o corpo, essa multiplicidade de membros interligados um com o outro, ele vai ser fraco, vai ter fraquezas, não vai ser fortalecido. Por isso há muitos enfermos. Enfermidade é diferente de doença. E muitos que até morreram, dormem. Aqui eram pessoas da igreja de Corinto que eram tão pecaminosas que chegaram à última consequência, que era a morte mesmo, física. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. E quando porém somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados. É diferente, irmão. Se aqui aparecer alguma coisa, não é o diabo, é o Espírito Santo. Ele está corrigindo, porque um dia Ele não quer nos condenar. O Pai Celestial corrige para um dia não precisar ser juiz e condenar. Eu prefiro o Pai. Ah, como é bom estar na mão do Pai. Portanto, irmãos, aí ele termina com uma ética, que é o problema lá do começo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Quer dizer, entenderam o sentido da parada? Se alguém tem fome, de novo, a comida não é o mais importante. Coma em casa, a fim de não vos reunir para a condenação. E as demais coisas ordenarei no próximo culto. Visão 3D, tive que resumir por causa do horário, como sempre. Retrospectiva. Eu queria hoje que você ceasse com essa consciência. Pode ir chamando as crianças. Conduz ela do ladinho dos pais. Pai, já vai. Retrospectiva. Da onde o Senhor te tirou? Fecha os olhos um pouquinho. Será que teu coração tem gratidão? Hoje nós estamos reclamando porque o IPVA do carro está caro.
Lembra? Eu andava 22 quilômetros para ir na igreja. Ponho gasolina sorrindo, irmão. Eu era um drogado. Eu era um promíscuo. Eu não conseguia olhar para uma mulher como um ser humano. Quando Jesus veio morar dentro da gente, devagarzinho Ele pagou o preço à vista para ter a gente a prazo. Ele não atrasa uma parcela. Ele vai fazendo os downloads. Ele vai nos arrebatando aos pouquinhos. Mas a ceia também é prospectiva. Não é só da onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde Ele vai nos levar. O final não é aqui. O final não é essa história que nós estamos vivendo. O final é Cristo governando sobre tudo, junto com a gente. O final, como Billy Graham dizia, eu já li Apocalipse, no final vai dar tudo certo. O final não é aqui. A pior miséria da igreja foi pregar as coisas aqui. Porque quem não olha para o futuro não tem razão. Eu queria que o Luciano já preparasse aí porque ele vive. Porque foi essa canção quando eu entrei na casa do irmão hoje. Eu falei, eu não sei, Senhor, porque a gente morre. Mas eu sei que o Senhor vive. Não sei das tragédias da minha vida. Eu não sei por que às vezes eu tropeço. Eu luto, cara. Você tem um cara dentro, Senhor. Mas eu não vejo a hora que o dia que o Senhor voltar. E como dizem Atos, todas as coisas vão convergir de volta para o centro. Jesus não é o centro só Ele é o centro do universo. Tudo é sustentado por Ele. O planeta Terra vai ser restaurado, irmão. Nós vamos governar com Cristo. Você tem que olhar para o futuro. Só que agora eu sei que você está aqui hoje. Então, introspectiva. Quando você pegar, eu queria que os diáconos já começassem a passar o pão e o cálice. Aguarde os dois juntos, que daí nós vamos cear junto. Quando você pegar, já pode começar a orar nessa direção. 3D. Olhe da onde Ele te tirou. Olha o que Ele já fez. Encha teu coração de gratidão. Como o salmista diz, de boas palavras transborda o meu coração. Olha onde Ele te colocou. Olhe para você. Resolva tudo. Se há alguma coisa, peça perdão. Fala, Senhor, eu não quero sair da tua mesa. Mas principalmente, olhe para o futuro. Olhe para o futuro glorioso. A eternidade com Cristo. Não troque Jesus por nada. Se alguém aqui nos visita e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não pegue só a ceia. Levante só as duas mãos aonde você está. O irmão que está do teu lado vai orar com você. Se você quer se render, voltar para Jesus. Eu já fui de uma igreja, hoje eu estou longe, eu sou a 100ª ovelha, volta hoje. Faz assim, ó. Me rendo, Jesus. E alguém vai te abraçar aí. Fica com a mão levantada até alguém te abraçar.